Relacionamentos rompidos não é o que Deus quer para sua vida. E se você vive essa realidade ou já viveu, preste muita atenção nesse vídeo que nós vamos falar sobre reconciliação. Eu creio que Deus tem uma vida plena para nós e ela atinge a todas as esferas da nossa vida. Tanto a nossa vida pessoal com Ele, quanto a nossa vida com o próximo. E hoje eu quero falar com você sobre como viver a reconciliação com alguém, com o próximo, com alguém que já teve um relacionamento com você e por algum motivo esse relacionamento foi rompido. Eu estou inspirado aqui numa história linda de Isaac e Abimeleque. Isaac foi o filho de Abraão e ele chegou numa região em que ele falou: aqui eu vou prosperar, aqui eu vou crescer, aqui eu vou estabelecer minha família. E ele então tem um atrito com os moradores do lugar, com os pastores daquela região, por causa de poço. Ele abriu o poço e ali tinha água. Primeiro ele resgatou os poços do seu pai e então os moradores falaram assim: não, essa água aqui é nossa. E ele começa a ter o primeiro atrito. Quando ele tem o primeiro atrito, ele vai lá e cava um poço. Sabe qual é o nome que ele dá para esse poço? Desentendimento. No segunda situação, dá um atrito de novo, ele abre um segundo poço, ele bota o nome do poço de inimizade. Aí ele vai para um lugar bem longe desse pessoal e vai para um lugar que ele chama de lugar espaçoso. Olha que interessante. Aqui já tem uma coisa bem clara do que acontece quando a gente tem atritos. Primeiro ocorre um desentendimento, depois ocorre uma inimizade, para então a gente chegar no ponto de falar assim: não quero mais estar perto. Melhor eu cá e ele lá. Só que esse não é o caminho de um relacionamento saudável. E Deus não quer que você viva relacionamentos rompidos. Existe um caminho para a reconciliação. E Isaac vive isso com Abimeleque, que era o grande líder dessa região. Abimeleque vai encontrar Isaac e então eu encontrei nessa história 4 passos para viver a reconciliação. O primeiro deles é: entenda os efeitos do tempo. É interessante ver que Abimeleque vai, depois de um tempo, até Isaac. E quando Isaac vê, ele fala assim: o que você está fazendo aqui? Você que me expulsou, você que me odiava, você que teve atrito comigo. Já tinha passado muito tempo, mas Isaac ainda estava ressentido pelo que aconteceu no passado. Mas Abimeleque já tinha passado pelos efeitos do tempo. Ele estava ali com uma nova postura, ele estava ali com uma postura de reconciliação. A gente precisa entender que pode ser 5 minutos, pode ser um dia, pode ser um ano, mas o tempo, ele tem o poder de levar pessoas a famoso cair na ficha, a entender algumas coisas que talvez no calor do momento, às vezes naquele momento ali de cada um defender o seu lado, estava cego para ver a situação com outros olhos, mas quando dá um tempo para esfriar os ânimos, acalmar, o tempo pode levar a um entendimento novo sobre a situação, a um posicionamento novo que pode levar à reconciliação. Primeira coisa que eu quero te falar sobre os efeitos do tempo é: quando alguém que você já teve um atrito chegar para perto de você, entenda que ela já não é mais a mesma pessoa. O tempo já agiu sobre ela e ouça o que ela tem para dizer. E a outra coisa é: permita que o tempo te transforme. Permita que o tempo haja no seu coração, na sua mente, para que te leve a olhar com um olhar mais maduro sobre cada situação, para que você também permita que o tempo te amadureça e te faça crescer. No processo de reconciliação, entenda o efeito do tempo. Às vezes uma briga, 5 minutos depois, você precisa esfriar a cabeça e olhar com outros olhos. Já é um bom caminho, um primeiro passo para que você consiga ir até a reconciliação. O segundo passo, né, que a gente aprende com essa história é: permita que Deus seja evidenciado nessa conversa. Então você teve um atrito com alguém e aí você tá de novo com aquela pessoa ali. Como é que Deus vai ser evidenciado nessa conversa? Pela sua postura, pela sua maneira de conduzir, pelo seu tom de voz, pelas palavras que você está escolhendo. É muito interessante que Abimeleque chega para Isaac e fala assim: olha, nós vimos Deus na sua vida. E é isso que vai fazer com que Abimeleque se posicione para ter reconciliação. Às vezes a gente quer resolver as coisas e esquece que, antes de mais nada, nós precisamos honrar Deus. Antes de mais nada, antes de ter a razão, eu sou servo de Deus. Eu preciso honrar a Ele que é meu Senhor. Quando eu estiver num momento de atrito, eu preciso sempre pensar qual que é a vontade de Deus nessa situação. Como que eu vou evidenciar o caráter que Deus tem me dado a partir da minha vida com Ele? Como é que eu vou fazer com que esse relacionamento, essa conversa, esse momento de reconciliação honre a Deus? E quando esse temor está no nosso coração, a gente consegue passar por cima, sabe do quê? Da vaidade, do orgulho, da vontade de estar certo, que nos cria um abismo entre nós e o outro. E a gente começa a ter o quê? Graça, misericórdia, amor, que é o que Deus tem com a gente. Então, se Deus me perdoa e se reconcilia comigo, me perdoando os meus pecados, os meus erros, eu devo ter o mesmo olhar de misericórdia, graça e perdão para o outro. Então eu preciso evidenciar o amor de Deus que eu recebi
naquele momento. Então a gente vai agora para o terceiro passo. Acolha o outro. Eu fico imaginando, né? Eu viajo lendo a Bíblia. Abimeleque chega, né? E a primeira resposta de Isaac é: o que você tá fazendo aqui? Você que me expulsou, você que me odiava. E aí Abimeleque fala: não, eu tô aqui porque eu vi Deus em você. Eu acho que isso quebrou um pouco aquela resistência de Isaac. E aí Isaac faz o seguinte, olha, ele prepara um banquete e chama eles para sentar numa mesa para comer junto. Eu não sei você, mas eu gosto de comer junto com meus amigos. Eu gosto de comer uma pizza com quem tem relacionamento comigo. Alguém que tá com atrito, normalmente a gente não chama para esse momento. Abimeleque teve uma postura de reconciliação, de aproximação. E a postura de Isaac foi: vem, eu vou te acolher, eu vou te receber da melhor forma que eu posso. É outro passo que a gente precisa ter. Poxa, alguém se desentendeu com você em algum momento, essa pessoa está se reaproximando, não trate ela com indiferença ou tire ela da sua vida. Recepcione. Jesus vai falar o seguinte, olha, se alguém bater a tua face, ofereça-lhe a outra. Não é que eu vou ser bobo e falar assim, bate aqui, depois de eu apanhar aqui. Eu vou estar tão próximo de você, eu vou andar tão perto de você que eu vou correr o risco de levar outro tapa. Eu tô te oferecendo, tô contando que você mudou e não vai bater de novo. Porque essa maneira como Jesus faz com a gente. Jesus perdoa a gente do pecado hoje e amanhã a gente peca de novo. E ele perdoa de novo, ele não se afasta de nós. Por quê? Porque ele é amor, misericórdia e graça. Nós precisamos acolher as pessoas, dando a chance delas terem uma atitude diferente. Mas a gente tem a mania de fazer o quê? De afastar a pessoa, impedir que ela possa manifestar uma outra face, uma outra maneira de agir. Mas isso te coloca em risco de se decepcionar de novo? Sim. E lógico, a gente não tem que ser bobo e aceitar tudo. Concordo com você. Mas por isso que tem o último passo, que é o quarto passo. Chegue a um acordo. Eu acho muito interessante que a história, ela se desenrola, né? Então eles estão naquela conversa, eles estão naquele bate-papo naquela mesa ali, mas o texto vai dizer que eles terminam chegando a um acordo. É colocar limites. É falar assim, olha, tudo bem, cara, vamos aqui, vamos caminhar junto, mas Abimeleque, sabe, os meus postos são esses aqui. Eu quero que você respeite isso aqui que eu tô fazendo. Enquanto que Abimeleque falou assim, não, eu te entendo, cara, a minha região é essa aqui, ó. A reconciliação, ela vai ser efetiva e vai ser saudável quando é chegado a um acordo, onde ambas as partes entendem o lado do outro e respeitam ao outro. Assim, a gente não permite que abusos aconteçam nos relacionamentos e a reconciliação possa ser saudável. Então, a gente precisa ter esse coração. E é interessante que o texto termina falando que Isaac estava abrindo vários poços. Depois do acordo, depois da reconciliação, o texto é muito enfático, ele vai falar o seguinte, e então, consequentemente, logo depois, encontraram os servos de Isaac, encontraram o quê? Um veio de água, eles encontraram uma fonte de água. Para quem está procurando poço, o maior tesouro é o quê? Água. E eu acredito que aqui tem uma revelação escondida. Existem certas coisas que só vão romper, certas fontes que só vão aparecer para nós depois que a gente resolver relacionamentos pendentes do passado. Nós precisamos viver reconciliação para que Deus possa romper em outras áreas da nossa vida. Então eu quero te encorajar a ler o texto todo, a meditar sobre ele, mas também a ter um passo de reconciliação com qualquer pessoa que esteja distante de você ou que tenha algum tipo de pendência. O Deus da graça que habita em você quer manifestar graça através de você. Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo.